Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série falando sobre escatologia e hoje nós vamos tratar do seguinte assunto: qual é a importância de se estudar o livro de Daniel e o livro de Apocalipse? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, ok? Então, entre conosco nessa jornada escatológica do estudo das profecias, do final dos tempos, sobre as coisas concernentes àquilo que ainda vai acontecer, ou já aconteceram, ou estão acontecendo no presente momento. Como nós já falamos em vídeos anteriores, é muito importante o verdadeiro cristão, aquele que quer um alimento sólido, entender e compreender o valor das profecias à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus contém 28% das escrituras em profecias, ou seja, são profecias relacionadas ao passado, presente e futuro. Daí a importância da profecia dentro do contexto bíblico. E nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Daniel e o livro de Apocalipse e a relação que existe entre os dois. Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, ok? É muito confortante para nós saber que a autenticidade, tanto do livro de Daniel como do livro do Apocalipse, foi atestada pelo Senhor Jesus. Essa autenticidade de Daniel, Jesus declarou lá em Mateus 24:15, quando o próprio Jesus afirma, dizendo: quando, pois, virdes o abominável da desolação, uma referência ao anticristo, de que falou o profeta Daniel, uma afirmação da legitimidade, da autenticidade de Daniel. Continua dizendo Jesus: no lugar santo, quem lê, entenda. E também, quando Jesus se refere ao Apocalipse, temos também essa referência, Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Ou seja, aqui nós vemos também o próprio Jesus, em Apocalipse 22:16, reafirmando que ele mesmo havia enviado o anjo para testificar essas coisas, ou seja, está no final de Apocalipse 22, as coisas proféticas que iam acontecer no tempo final. Então não importa o que os críticos digam quanto à autenticidade, à legitimidade ou à credibilidade desses dois livros, já temos o testemunho de Jesus a esse respeito. Então esses dois livros, eles se entrelaçam, eles se complementam, eles combinam-se. Então não se deve estudar um sem o outro. São dois livros que caminham lado a lado. O estudo desses dois livros é importantíssimo para o fiel cristão que está aguardando a volta de Jesus, a volta de Cristo, uma vez que sim, nós cremos que estamos vivendo os tempos do fim. Então aquele estudante, o erudito, a pessoa que quer aprender mais de Deus, estudante da Bíblia, lê, por exemplo, em Daniel 8:17-19, quando a palavra de Deus diz: e veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei, e caí sobre o meu rosto, diz Daniel, mas ele me disse: estende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E nós cremos que estamos vivendo esse tempo do fim. Versículo 19 de Daniel 8, a Bíblia diz: e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, que nós cremos que é a tribulação, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Ou seja, são coisas relacionadas ao tempo do fim, ao final dos tempos, ao que nós cremos que brevemente estará acontecendo sobre a terra. Daniel também 10:14, a Bíblia diz: agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Ou seja, não era para os dias de Daniel, mas para os dias futuros, vindouros que viriam. Daniel 12:4 também, a Bíblia diz: e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela esse livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Isso mais do que nunca está acontecendo no dia de hoje, principalmente com o advento da internet. O conhecimento tem se multiplicado, se propagado, tanto conhecimento do bem quanto do mal, coisas boas, ruins. O conhecimento tem se multiplicado, e hoje na palma da mão, num celular, você consegue ter acesso a milhares de informações, bibliotecas e coisas relacionadas no mundo inteiro. Apocalipse também 1:3, a Bíblia Sagrada diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo.
Já Apocalipse 22:16, a Bíblia Sagrada diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, diz o Senhor Jesus em Apocalipse 22:16. Então, o paralelismo entre os dois livros, Daniel e Apocalipse, é também notável, sendo que Daniel ocupa-se principalmente dos tempos dos gentios, mencionados em Lucas 21:24, onde a Bíblia refere-se aos judeus, diz o seguinte: cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem, que é esse tempo, a era da igreja, a dispensação da graça, e Jerusalém será pisada por eles. Quem? Ou seja, pelos gentios e também pelos judeus que foram dispersos na diáspora judaica. O Apocalipse ele salienta sobre esse conceito bíblico chamado a plenitude dos gentios, quando diz o seguinte: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Romanos 11:25. Que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, Israel endureceu o coração, houve um endurecimento em parte a Israel, até o final dos tempos, ou a plenitude do tempo dos gentios, o que a gente conhece como dispensação da graça, a era da igreja, esse período que nós estamos vivendo, mencionado em Romanos 11:25. Então essa expressão tempo dos gentios tem um aspecto também político mundial, referindo-se ao tempo em que os gentios têm supremacia sobre Israel. E hoje vocês sabem, Israel é em menor número, né? Muito mais do que os gentios são muito mais numerosos. O que começou também com o exílio babilônico dos judeus, iniciado em 606 a.C. Mas o alcance da expressão tempos dos gentios vai além disso. Ela aponta também para o dia da supremacia final da nação israelita durante o reino milenial de Cristo, ok? Tem uma outra expressão bíblica muito importante, que é a plenitude dos gentios. Além do tempo dos gentios, existe um outro conceito, um outro termo, outra expressão chamada plenitude dos gentios. Aqui já tem um aspecto espiritual, profeticamente, destacando a supremacia celestial da igreja, triunfando ela sobre o mal e, por fim, reinando com seu divino esposo, Jesus, como vemos, né, no epílogo do Apocalipse. Então o termo também se refere à igreja do Senhor. A plenitude dos gentios é a era da igreja, a igreja do Senhor, com ênfase no total dos redimidos dentre os gentios principalmente. Isso decorre também através da pregação do evangelho na presente dispensação da igreja, a era da igreja, o tempo, a plenitude dos gentios. Quais são esse tempo dos gentios mencionados em Daniel? Então, de Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 4, Daniel, ainda muito jovem, começou servindo fielmente a Deus em terra estranha, Babilônia, né, os caldeus, a terra dos caldeus. Levou uma vida, né, imaculada ali, uma vida realmente pura, santa, consagrada ao Senhor, em meio ao paganismo que imperava naquela região, idolatria, ocultismo da corte oriental babilônica. Foi semelhante a José em termos de piedade e pureza. Piedade e pureza é o que nós vemos na vida de Daniel. Era um homem íntegro de coração. Ele foi levado também para a Babilônia como cativo na primeira leva de exilados de Judá, aproximadamente no ano 606 a.C., quando tinha entre 14 e 16 anos de idade. E ali ele viveu no palácio de Nabucodonosor como estudante, como estadista e como profeta de Deus, atravessando o reinado de todos os reis babilônicos, exceto o primeiro deles, que se chamava Nabopolassar, que foi pai de Nabucodonosor, fundador do Neo-Império Babilônico. Chegou até o Império Persa, sob o domínio de Ciro, em aproximadamente 536 a.C. Nós vemos isso relatado em Daniel 6:28 e Daniel 10,
versículo 1, tá bom? Então, prestou cerca de 72 anos de serviços abnegados a Deus e também ao próximo, ou seja, a população daquela localidade. O que nós podemos extrair da época e do local do livro de Daniel? O livro de Daniel foi escrito em 606 a 534 a.C., durante o exílio do povo de Deus em Babilônia. O exílio mesmo foi de 606 a 536 a.C. O livro foi escrito na Babilônia, capital do império, em Suzã, a capital, também uma parte em Suzã, capital de Ciro, e no Elão, também é mencionado no livro, no Daniel 8:2, mas também numa visão de Daniel. Como é que se divide o livro de Daniel? Tem a parte histórica, que vai do capítulo 1 ao capítulo 6, uma espécie de biografia de Daniel, havendo também um elemento profético, especialmente no capítulo 2, que nós vamos abordar logo em seguida, e existe uma parte profética, que vai do capítulo 7 ao capítulo 12, uma visão geral, pormenorizada, dos últimos impérios mundiais, dos tempos dos gentios, sucedidos pelos reinos dos santos do Altíssimo, descrito em Daniel 7:22. Há também instantâneos, históricos nessa parte do livro, ou seja, cenas, episódios que aconteceram na época de Daniel, a saber, no início dos capítulos, principalmente desses fatos históricos. Em suma, o livro de Daniel revela o domínio de Deus sobre os reinos do mundo, bem como também o estabelecimento final e eterno do seu próprio reino, ou seja, do próprio reino de Deus, ok? Então, nós vamos estar abordando um pouquinho mais sobre esse assunto. Qual é o tema do livro de Daniel? Deus revela no livro de Daniel o profundo e o escondido, misterioso, aquilo que precisava ser revelado, e governa os reinos dos homens. Nós vemos um Deus soberano que governa sobre tudo e todos. Nós vemos isso claramente em Daniel 2:22, onde a palavra de Deus diz: e ele, ou seja, Deus, revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Com o próprio Deus mora a luz. Também Daniel 4:25, a Bíblia Sagrada diz: até que conheças, Daniel, no caso aqui Nabucodonosor, sendo exortado por Daniel, até que conheças